glória a Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo 27. Deixa eu só ver de qual verso 6 a seguir. Gênesis capítulo 27, no versículo 6. Se puder, aí onde você está, fica de pé, para poder ouvir a leitura da palavra de Deus. Sim, passou de avisar. Dia 13/12 haverá ensaio de música, ensaio de orquestra parcial nessa congregação às 8:30 da manhã. Podemos? Gênesis 27, versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim a maldição e não a benção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, e traze-nos. Vai vendo. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe. Sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de Gala, de Esaú, seu filho mais velho, que tinha contigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu corpo. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho, e veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora e assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Então, e não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto
perto de mim para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu, e disse-lhe Isaque seu pai, ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o seu cheiro das suas vestes e abençoou-o, e disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te, pois, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, uma palavra já bem conhecida da história desses dois irmãos que tiveram essa grande desavença, esse desentendimento que perdurou para toda a história, né, se prolongou ao longo dos séculos e que é conhecida até os dias atuais. Um pouco antes, irmãos, eles já brigavam desde o ventre da sua mãe, diz a palavra. Tanto é que Jacó veio grudado no calcanhar, no tornozelo de Esaú. Entretanto, Esaú nasceu primeiro, era o filho mais velho. E cabia ao filho mais velho receber essa bênção da chamada primogenitura. A bênção que o pai, antes da sua morte, dava ao filho mais velho, em forma também de sucessão de tudo aquilo que possuía, de tudo aquilo que ele representava, sendo um rei, enfim, ele também passava o trono. Irmãos, há coisas que se passam nas nossas vidas que fogem da nossa compreensão. Veja só. Ele enganou o pai se passando por Esaú. Né? Os irmãos viram que a sua mãe ouviu seu pai falar para Esaú, vai lá, pega uma caça e traz, que eu quero te abençoar. A mãe era mais chegada com Esaú, com Jacó, porque Jacó era dado aos serviços da casa, ele estava sempre em volta da mãe, então ele ficou mais perto da sua mãe. E Esaú era da caça, era do campo, era da lida, era da batalha. Todos têm o seu valor, mas eles tinham essa distinção. E sua mãe queria que a bênção estivesse sobre Esaú, seu filho. Eu não sei o que passou na cabeça daquela mãe, mas havia uma preferência que ficou evidenciada aqui para todos nós. E ela então falou, eu vi seu pai que já está cego, falar para o seu irmão ir buscar uma caça que ele vai abençoar. Corre lá no nosso curral, traz 2 cabritos, que eu vou fazer, e você diz que é seu irmão. Você se passa pelo seu irmão e seu pai te abençoa. E Jacó falou, não, mãe. Ele vai conhecer que meu irmão é cabeludo. E eu não sou liso. Isso aí meu pai vai me ter por enganador e vai me trazer maldição e não benção. Ela foi longe, irmão. Ela disse, que seja sobre mim a tua maldição. Vai e faz o que eu estou mandando. Está escrito aqui, acabamos de ler. Ele foi e fez. Ela conhecia o marido, fez aquela comida boa, saborosa, do jeito que ele gostava, e com a pele dos cabritos, ela cobriu as mãos de Jacó, porque falou, seu pai vai te apalpar, a hora que ele passar a mão, é meu filho Esaú. E vestiu ele com a roupa de gala de Esaú. Olha, irmão, tudo por causa de uma bênção. E foi, Isaque ficou muito desconfiado, falou, a voz é de Jacó, mas as mãos é de Esaú. Tem certeza que você é Esaú? Tenho certeza. Mas como que você conseguiu essa caça tão rápido assim? Deus trouxe ela no meu encontro. Você vê que uma mentira puxa a outra. Tanto que lá na frente, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Porque Jacó era enganador. Mas os irmãos veem que lá na frente, quando teve seus filhos Jacó, ele também foi enganado quanto da morte de José. Lembra que seus irmãos venderam José para o Egito? E disseram que ele tinha sido morto, ele também foi enganado. Irmão, ninguém vai embora daqui devendo conta nenhuma, viu, irmãos? Ninguém parte dessa terra sem acertar suas contas com Deus, com a vida, com as pessoas. Entretanto, eles tinham acertado, porque Esaú também tinha aberto mão dessa primogenitura por um prato de lentilhas.
Jacó falou, me dá a primogenitura que eu te dou essa comida. Ele falou, aqui que serve primogenitura, eu estou com fome. E trocou. Então, ainda que os meios escusos que Jacó usou junto da sua mãe para receber essa bênção possam ser contestados, irmãos, no final das contas, o que é combinado não é caro. Esaú abriu mão. Ele podia ter usado sinceridade com seu pai, dito, meu irmão não quer mais, abençoa eu. É outra história. Mas se alguém tinha alguma queixa contra Jacó, era seu pai Isaque que foi enganado. Porque Esaú não foi enganado não, foi bem combinado. O que é avançado entre as partes, pode caber discussão. É igual nós, irmãos, isso traz a nós uma lembrança de irmãos. Isso não é coisa de cristão fazer. Vai lá na loja, compra um carro financiado. Quanto é o carro, moço? O carro custa 50 mil reais, meu senhor. À vista, à vista. E se eu for parcelar? Parcelar ele fica 100 mil reais parcelado. 50 parcelas de 2 mil. Falou, nossa, dobra de preço. Mas é parcelado. Então tá bom. Eu vou comprar. Vai lá, aprova, compra, pega o carro, pega o carnê, aí entra com ação contra juros abusivos. É legal, é legítimo, mas é moral? Não é moral. Você comprou sabendo. Você comprou porque... mas a financeira ganha muito. É um problema só dela. O carro ela pagou à vista para a loja. Ela te emprestou 50 mil. Se ela quiser emprestar 50 mil e cobrar 200 e você aceitar, é um problema seu. Então, toma muito cuidado, irmão. E cristãos, viu? Irmãos, nós trabalham com isso. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para como Jacó mesmo disse, você não trazer maldição para a tua vida. Você trazer a bênção de Deus. Há outro fator que nós temos que considerar também, irmãos. O momento da retirada. O momento de abrir mão, de falar, isso aqui eu perdi. Isso aqui... não, esse pelo menos não foi para mim. E Jacó teve essa grandeza, porque quando o seu irmão descobriu que ele tinha tomado a primogenitura, falou, vou matar ele, e matava, irmão, porque como eu disse, Jacó era mais simples, Esaú era forte, era destro na guerra, manejava bem armas e flechas e tanta coisa. A sua mãe Rebeca falou para Jacó, vai embora que senão teu irmão vai te matar. Ele podia brigar. Não, nós acertamos. Se meu pai estiver bravo comigo é uma coisa. Mas meu irmão, irmãos, que Deus traga para nós, por essa palavra, esse espírito de entendimento. Há um livro que chama Arte na Guerra, que diz que a retirada também é estratégia na guerra. Há momentos que você vai ter que abrir mão. Há momentos que você vai ter que se calar. Há momentos que você vai ter que voltar atrás. Há momentos que você vai ter que pagar um preço. Estar na presença de Deus não nos faz perfeitos, faz nascer em nós um desejo de buscar a perfeição. Mas perfeito, irmão, só Jesus, só Deus. Nenhum de nós é, amados. Nenhum de nós é. Isso, irmãos, depois traz em nós revolta. Porque eu tenho que ganhar sempre, porque eu tenho que estar por cima sempre. Não, irmão, não tem não. Uma hora você vai ter que abrir mão. Uma hora você vai ter que fazer o caminho de volta. Uma hora você vai ter que pedir desculpas. Uma hora você vai ter que pagar o preço. É o preço que a vida cobra. É o ônus do bônus da vida. E nessa guerra que você está enfrentando, ouça bem a palavra e se for preciso, dá um passo atrás. Volta um pouco, refaça o caminho, olha como as coisas aconteceram. Em algum momento do processo, você fez alguma coisa errada. Tem um outro livro que chama O Poder da Autorresponsabilidade, eu também já li. É um livrinho pequenininho, fininho assim, vou mandar de compra baratinho. Custa uns 12 reais, 15 reais. Comprei pela Saraiva, no Mercado Livre, na estante virtual, na Amazon. É comigo. A responsabilidade da minha vida é totalmente minha. Das minhas ações são minhas. Mas foi fulano. O que aconteceu? Quando Adão e a sua mulher e Eva provaram do fruto da árvore da vida. A serpente induziu a Eva, que apresentou o fruto a Adão. Quando o Senhor veio no jardim, você comeu do fruto da árvore da vida, meu? E ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste, que me deu. Já lá, na primeira transgressão da humanidade, na primeira vez que o homem saiu das diretrizes de Deus,
Ele já arrumou um culpado, um terceiro. A gente fala muito terceirizar, né? Foi ela que, mas ela fez o quê? Pegou a tua boca e enfiou a goela abaixo? Não, ela me apresentou, eu comi. Irmão, pecou, tá pecado. Assume o erro e começa de novo. Glória a Deus. Não se esconde. Não busca culpado para o problema que é teu. Não busca culpado para uma falha que é tua. Senhor, pequei. O que Davi disse? Pequei diante de Deus. Eu pequei. Eu confesso meus pecados. Confesso os meus pecados. E Deus teve misericórdia dele. Então, nessa guerra que você está enfrentando, o que gerou a guerra já não interessa mais. Culpa de quem é, quem fez, quem foi, quem falou. Quero saber quem foi que falou isso. Que diferença faz? O mal já está feito. Agora, você tem que apaziguar a guerra. E se for preciso dar um passo atrás, dê um passo atrás. Não endureça o teu coração. A palavra fala de dura cerviz, de coluna que não flexiona, que não dobra. Não faça isso, porque os ventos quebrarão a tua árvore. Se ela for como uma paineira que arca até a terra e depois do vento ela se levanta, ela subsiste às tempestades, às tormentas. Mas se for inflexível, como o cedro, como o carvalho, ele quebra e fica aquelas pontas para cima assim, e não brota mais. Que corta a seiva, corta o cerne. Que essa palavra ache em nós humildade. Certo, errado, bonito ou feio, homem, mulher, menino, Jacó teve que ir embora. Pegou aquela bênção de um modo escuso, vale todo custo, todos os fins justificam os meios, irmãos? Não, irmão, os fins não justificam o meio. Eu menti, mas foi por uma boa causa, irmão, tem misericórdia. Santa palavra, viu, irmãos? Glória a Deus. Eu fiz esse negocinho aqui, mas é pelo bem da minha família. Pode alguém trazer o bem através do mal? Pode alguém trazer a sua bênção em detrimento da maldição de alguém? Como deu o exemplo do carro. Ah, graças a Deus, o carro que eu ia pagar 100 mil, agora eu vou pagar só 60. E o prejuízo da empresa? E os funcionários que vão ser mandados embora porque vai cair a receita da empresa? Se é muito, cuidado, viu, irmão? Cuidado. Tenho visto muito isso na área do direito. Precisa de muita luz de Deus para advogar, precisa de muita misericórdia. Senão a gente se corrompe e o diabo toma conta da nossa alma. Ganha dinheiro, mas perde a salvação. Deus me defenda, vou capinar terreno, irmão. Vou catar latinha, vou trabalhar de porteiro, não sei. Mas a minha alma não entrego para demônio nenhum. Glória ao nome do Senhor. Os fins não justificam os meios. Na graça de Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, animal e diabólica. Glória ao nome do Senhor. Jacó então viu-se peregrino no deserto, foi estar junto do seu tio Labão, lá longe, fugindo da perseguição de Esaú. Sofreu no deserto, mas viu a escada de Jacó, que do chão tocava o topo do céu. Encontrou-se com um anjo no Val de Jaboque. Teve algumas experiências que nasceram, que vieram em detrimento de uma guerra. A paz vem também, irmãos, no final de uma guerra, ou no começo de uma guerra. Tem uma música do Gilberto Gil que fala da paz, lembra? A paz invadiu o meu coração, que conta da bomba de Hiroshima, não sei se os irmãos já ouviram. Uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Muito bonita a letra, os irmãos ouçam depois. E os japoneses são considerados o povo de paz. A polícia no Japão trabalha de luva branca, desarmada, e todos respeitam. Olha que coisa bacana, que bonito. Mas precisou uma bomba, arrasar tudo aquilo. Glória ao nome do Senhor. E talvez estejam passando algumas guerras na tua vida, na tua casa, na tua mente, para fazer nascer também em você a paz de Deus, para fazer nascer em você a paz de Jesus Cristo. Só se valoriza a paz quando se está em guerra. Isso é natural do homem, da mulher. A gente só valoriza as coisas depois que perde, depois que foi.
e às vezes é irreversível. Lembre-se de alguns conceitos. A paz tem que ser suprema, mais desejada. A paz sobre todas as coisas. Entre ter dinheiro e ter paz, nós escolhemos ter paz. Entre ter razão e ter paz, ter paz. Entre ganhar uma guerra, uma discussão e ter paz, ter paz. E nessa noite, o Senhor recomenda a todos nós, escolha a paz de Deus no teu coração. Eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo esse trabalho na obra, mas está fazendo debaixo de guerra? Para, irmão, você está perdendo tempo e não está contribuindo em nada para o reino de Deus. Eu passo por cima do pastor, eu passo por cima do meu irmão, eu passo por cima do presbítero e faço o que Deus manda. Não faz não, que na obra de Deus não é assim não, não é do seu jeito não. Se não for na paz, não vai ser de jeito nenhum. Glória a Deus. E muitos te dizem, você é muito pacífico, você é meio boca aberta, você deixa as coisas de qualquer jeito. Deixe, irmão, porque o Senhor vai mostrar as coisas no seu tempo. A justiça de Deus testificará de quem você é, mas não deixe que nada tire a tua paz. Amados irmãos, é momento de nós refletirmos pela boa palavra de Deus. É momento de nós analisarmos o nosso comportamento na nossa vida com a sociedade, com a igreja, com a nossa casa, e pedir ao Senhor que nos revista de paz. Bendito seja Deus. E a vida se encarregou de fazer com que Jacó também sofresse dano do mal que ele causou. Seu pai foi enganado, ele sofreu no Val de Jaboque, seu tio Labão o enganou, depois seus filhos o enganaram, quando venderam José para o Egito, e ele ficou sem comida, e depois foi parar no Egito, sustentado pelo seu filho, tinha muito, e depois não tinha nada, dinheiro e pobreza, irmão, dinheiro e riqueza, uma hora tem, uma hora não tem. Vai no hospital do câncer, vai num leprosário, onde tem pessoas lá em fase terminal, com muito dinheiro, pode ter o dinheiro que for. Como é o nome daquele homem que fez o iPhone? Steve Jobs, né? Não morreu? Bill Gates ganha não sei quantos milhares de dólares por segundo, mais hora ou menos hora vai morrer. E o dono da Disney? Morreu também. Irmãos, coloquemos o nosso coração nas coisas de Deus. Deixa eu explicar uma coisa para a Irmandade. A nossa vida, a nossa essência, ouçam bem isso. E presta muita atenção nessa inspiração que Deus está dando aqui agora. O que nós representamos, a nossa essência, ela é imaterial, ela não é tangível, ela não é visível. A nossa essência é a nossa alma, o nosso ser interior. A nossa alma faz parte daquilo que nós somos, da nossa personalidade, da essência do nosso ser. E essas coisas, esse ser interior que habita em nós, não come, não bebe, não se veste, glória a Deus, não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, é como o ar, você só sabe que existe. Eu só sei que há uma alma em mim porque eu estou aqui falando com vocês. A essência da vida não foi descoberta pela ciência. Se o pulmão para, liga em aparelho. Se o rim para, liga em aparelho. Se o coração para, liga numa máquina. Mas e o cérebro? Não tem como ligar numa máquina. Ele para, acabou a essência. É um monte de carne ali, que ainda continua vivo porque o coração bate. Mas perdeu a essência. Há um limite, irmãos, para que essas coisas incidam sobre a nossa vida. Para que nós não venhamos a empobrecer no espírito. Pessoas mesquinhas, pessoas ranzinzas, briguentas, de difícil trato, que onde você pega espinha, a essência vai adoecendo. A pessoa morre rica numa banheira de dinheiro, num mundo de dinheiro, que nem o tio Patinhas.
mas sozinho, sem família, sem amigos. É melhor uma mesa cheia comendo arroz e feijão, ou uma mesa sozinho comendo caviar, comendo lagosta, sei lá, o que eu nem nunca comi. Melhor comer arroz e feijão com a família, com os amigos, comer com prato na mão, de pratinho descartável, e no final ainda levar uma marmita para casa, que é que a gente pobre mais faz. Quer coisa melhor que isso? Então, repito, os fins não justificam os meios. Cuidado pelo que você está sendo influenciado. Cuidado pelo que você está sendo guiado, direcionado. O salmista escreveu: guiar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, glória ao nome do Senhor, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Glória a Deus! Quantos dos nossos irmãos perderam o ministério, perderam a família, perderam a moral, irmãos? Querendo ganhar dinheiro fácil, pirâmide, marketing multinível, investimentos e outros tomados também por alguma ganância, são enganados e são tão culpados quanto, porque foram guiados por mau caminho. Bem verdade, foi, irmãos, incentivado, foi persuadido, mas a decisão de ir ou não era dele. O poder da autorresponsabilidade. Glória a Deus nas alturas. Então não busque qualquer coisa a qualquer custo, irmão. Que você receba a paz de Deus. O pão, irmão, com angústia não faz bem. Ainda que seja uma porção pequena, mas que seja com paz, irmãos. Eu sou diretor financeiro, eu sou diretor de operação, de operacional, eu sou gerente, eu não aceito nenhum cargo abaixo do meu. Não faça isso, irmão. Não entristeça a Deus, porque senão a palavra não tem efeito na nossa vida. Se no pouco tu fores fiel, no muito te colocarei. Se, portanto, então, se você for fiel no pouco, Deus te põe no muito. Então tem que começar no pouco, senão você nascia grande e morria pequeno, irmão. Nasce um bebezinho, vai crescendo e depois se torna um bebezinho de novo, lá no final da vida. Tudo isso, irmão. Outra coisa que traz angústia, mais para nós homens, que somos mais viscerais. O desejo da carne, o desejo do sexo. É isso mesmo que a mandada está ouvindo. A palavra de Deus é santa, é só se ele cantar de Salomão, não tem mais sensualidade do que aquilo lá. Cuidado, irmão, porque nós homens vamos virar menino de novo. Até os dentes vai cair. O cabelo do irmão Rodrigo, olha, tem só uma penugem. E nós vamos tornar a virar menino de novo. E essa mulher a quem você judia hoje, amanhã pode estar trocando a tua fralda, porque elas vivem mais que nós. E todo esse teu ímpeto, toda essa tua virilidade, acaba em nada. E todo esse teu desejo, por alguns segundos, alguns minutos, que acabam e depois fica o vazio. Os fins não justificam os meios. Eu fiz isso porque eu não tenho mais eu não sinto mais aquilo que eu sentia com a minha mulher. Não justifica porque ela também não sente a mesma coisa que sentia antes com você. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Que se você está entediado, ela também está aí. Irmão, onde vai parar essa palavra? Tem misericórdia. Vê como a palavra de Deus vai em tudo na nossa vida? Então cuidado pelo caminho que você segue. Jacó foi abençoado depois de muito sofrer. O povo do Egito, irmão, uma caminhada de 5 meses levou 40 anos. Más escolhas, murmuração, briga, contenda, porfia, inveja. O caminho vai sendo incumpridado, as vistas vão sendo cegadas e você já não consegue mais enxergar as coisas, você já não consegue ver mais as coisas com clareza e vai se afundando e vai chafurdando. Irmão, cuidado, povo de Deus. Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer abençoar a sua casa, Deus quer abençoar a sua família. Glória, glória a Deus nas alturas. Deus quer fazer de você uma bênção, como diz a palavra, sê tu também uma bênção. Deus
faz de mim uma bênção. E Deus te diz, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. A responsabilidade é tua. Nós não lutamos tanto pelo livre-arbítrio, pela livre escolha, pelo direito à escolha. Faça como Maria, escolha a boa parte que não te será tirada. Glória a Jesus, bendito seja Deus. Tem um crente aí, irmão, que recebe essa palavra, dá para você dar um glória a Deus e dizer, Senhor, eu vou fazer boas escolhas. Eu vou, Senhor, ponderar bem a minha vida para as coisas que eu faço, da maneira que eu faço, com quem faço, onde faço. Bendito seja Deus, faça boas escolhas, pense bem, delibere bem, entenda bem que as tuas ações recaem sobre outras pessoas, que as tuas escolhas, irmão, pode afetar a vida de outrem, pode afetar a vida de alguém que está perto, de alguém que está longe. Toma cuidado para que a bênção de Deus não seja tirada da tua vida. Toma cuidado para que você, tendo tudo para ser feliz, torne-se infeliz. E vai reclamar para quem? Para mim? Para mim não. Reclamar para Deus. Mas com justiça ou com injustiça? Porque existe uma queixa que faz-se com justiça. E Deus folga com a justiça, com a verdade. E tem outra queixa que fazemos sem justiça. É lícito questionar, mas é justo? Você tem realmente esse direito? Jacó tinha esse direito? Não tinha. Ele podia ter acertado com seu pai, como Deus deu de dizer no começo da palavra. Cuidado, irmão, porque a bênção de Deus está aí, para todos nós. E nós temos perdido muitas oportunidades de ser abençoados, espiritualmente, materialmente, porque nós olhamos o caminho mais curto, olhamos o que é mais fácil, nós somos da lei do menor esforço. É coisa de homem, é razoável, mas nem sempre o menor caminho é o melhor. Talvez demore mais, talvez hajam mais dificuldades. O que é mais fácil para ser um bom médico? Comprar o diploma lá na Praça da Sé ou estudar 7, 8, 9 anos? Mais fácil é comprar o diploma. Mais eficaz, mais justo, mais digno, mais honesto é estudar os 9 anos. Pagar 9, 10 mil reais por mês de mensalidade. É duro, irmão. É duro. E a física diz que para cada ação há uma reação igual ou equivalente. Então isso quer dizer que o que você lançar no mundo, a vida vai te devolver, irmão. É um bumerangue, ele vai, some no horizonte e você acha que ele sumiu. Quando você vira as costas, ele bate na tua nuca e te derruba no chão. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Pode ser que o teu passado esteja batendo na tua porta, com dignidade, com hombridade de um homem, de uma mulher de Deus, glória a Jesus. Assim como o nosso irmãozinho aconteceu esses dias atrás, ele estava pedido pela polícia, irmão, por crimes que praticou no passado, e aceitou Jesus, e passou uma nova pessoa, uma nova vida, mas o crime ainda estava lá para pagar. Ele se despediu da família, se despediu da igreja, e foi se apresentar para cumprir a sua pena como um servo de Deus agora. Irmãos, em poucos tempos deve estar na rua, se Deus assim o abençoar, tem que cumprir 1/3 da pena, não sei quanto tempo, mas eu batizei, virei santo, não devo nada para a justiça. Justiça não quer saber de batismo não, irmão. O que está feito, está feito. Você não pode mudar o passado, você pode fazer um novo futuro na presença de Deus. Pode fazer uma nova história, desde que você queira. Conserta na base. A casa começou a entortar, para a construção. Se precisar derrubar, derruba, acerta, faz fundações fortes, põe coluna, põe viga, faz as coisas direito, porque depois da casa pronta vai cair, irmão. Vai cair. E o prejuízo vai ser maior. Se é só prejuízo material, e se tiver alguém dentro da casa e morrer por causa da tua negligência, da tua displicência? Entendamos bem a boa palavra de Deus, irmão, e recebamos ela no nosso coração. E lembre-se, o teu caminho é de justiça, o teu caminho deve ser de paz.
O teu caminho deve ser de alegria. E por onde você passar, você tem que ser um disseminador de boas novas, de coisas boas e novas e maravilhosas. Em nome do Senhor Jesus, receba a virtude dessa palavra na tua alma. Salaía, receba a glória de Deus no teu coração. Glorifica a Deus. Deus vai abrir o teu entendimento. Deus vai abrir o teu coração e vai te dar uma medida daquilo que é possível para você. E você falará como falava Davi: não me exercito em grandes assuntos e nem em coisas que são muito elevadas para mim. Há coisas que não são para você, irmão. Há coisa que não está na sua alçada compreender, nem fazer. Há irmão que nasceu para varrer a igreja, há irmão que nasceu para construir igreja, há irmão que nasceu para pregar a palavra, há irmão que nasceu para tocar instrumento. Fica no teu lugar, sendo pouco ou sendo muito, faz de coração. Deus vai te abençoar. Deus vai te fazer prosperar. E deixa a medida de Deus te fazer crescer. Um pé de jaca não dá jaca desse tamanho assim. Ela dá quando está grande, demora anos, leva tempo, espera crescer. Você está muito pequeno ainda para coisa muito grande. O que o apóstolo Pedro escreveu? Tiago escreveu? Com leite racional. Ainda não podeis comer coisa sólida, coisa forte. Dá um mocotó para Helena para ver, mata ela. É o leitinho, é a papinha, é o legume. Vai com calma, na porção de Deus na tua vida. A bênção está sobre a tua cabeça. O que você precisa é se conscientizar do tempo da maturação, do tempo do crescimento, do tempo da tua benção chegar na tua mão. Deus seja louvado. Amém. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que habitas no céu, voltamos agora prostrados aos teus pés em santa oração, para te agradecer por tudo que tu nos fizeste nessa noite, colocando no teu povo uma boa comunhão, fazendo com que todos estivessem ansiosos pela tua palavra e também enviando-a do céu para nós. Cremos por fé que tu estás abençoando os nossos dias e fazendo de nós novas pessoas, novas criaturas a cada amanhecer. Glória a Deus, o teu renovo tem vindo sobre a nossa vida. Agora despeça-nos na paz de Deus, dá-nos mais um hino e faze-nos meditar na tua palavra, acreditando que os nossos caminhos devem ser de paz. Pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Brunão, dá para mudar esse hino aí? Por 2, 3, 4. Espera a mão Bruno achar ali, que estava colocado outro hino. Mas ele vai